A morte de Empédocles sempre foi envolta em mistério e lenda. O filósofo grego, nascido em Agrigento, na Sicília, por volta do século V a.C., foi uma das figuras mais enigmáticas do pensamento pré-socrático. Dotado de uma visão do mundo marcada pela combinação entre filosofia natural, religião e poesia, ele se via não apenas como um pensador, mas também como alguém dotado de poderes especiais, quase divinos, capaz de curar doenças, deter tempestades e até mesmo ressuscitar os mortos. Essa aura de profeta e mago o acompanhou em vida e, sobretudo, na forma como a tradição narrou seu fim. A versão mais célebre, registrada por autores como Diógenes, Laércio afirmou que Empédocles, em um gesto de afirmação de sua natureza divina, teria se atirado na cratera do Etna, desaparecendo nas profundezas do vulcão. A morte seria a prova de sua transcendência, pois o corpo teria sido consumido pelo fogo, restando apenas uma sandália de bronze, cuspida pelas chamas, como sinal de que, por mais que tentasse se igualar aos deuses, ele ainda era humano. Essa narrativa não pode ser entendida apenas como curiosidade biográfica, mas como a representação simbólica de uma vida e de uma obra que buscavam constantemente o limite entre o humano e o divino, o transitório e o eterno. Empédocles não foi apenas um filósofo da physis, da natureza, que explicava o mundo a partir da combinação de 4 raízes eternas: terra, água, fogo e ar, menos movidas pelo amor e pela discórdia. Ele foi também um poeta que revestiu sua cosmologia de versos inspirados, aproximando o pensamento filosófico da dimensão mítica e religiosa. Sua morte trágica no vulcão, real ou lendária, pode ser lida como a metáfora da fusão entre filosofia e mito, entre o desejo de conhecimento e o ímpeto de ultrapassar a condição humana. Séculos mais tarde, na virada do século XVIII para o XIX, o poeta alemão Friedrich H. Hölderlin encontrou em Empédocles a figura ideal para encarnar os dilemas do homem moderno, vivendo intensamente os conflitos do romantismo e do idealismo alemão. H. Hölderlin buscava nas figuras da antiguidade o reflexo de sua própria crise espiritual. Ele concebeu então o projeto de uma tragédia chamada A Morte de Empédocles, da qual restam 3 versões inacabadas, além de fragmentos. Nessa obra, o vulcão Etna não é apenas cenário de uma morte grandiosa, mas símbolo da tensão insuportável entre o humano e o divino, entre a finitude e o desejo de infinito. Para Hölderlin, Empédocles encarna o destino do homem que aspira demais, que não se contenta com a medida da vida humana e tenta unir-se o absoluto. A tragédia de sua morte não está apenas no ato físico de lançar-se ao vulcão, mas no excesso, no híbris, de querer ocupar um lugar entre os deuses. A obra, nesse sentido, ecoa as tragédias gregas, em que o herói, ao ultrapassar os limites impostos pelos deuses, encontra a ruína. Contudo, em H. Hölderlin, essa ruína não é apenas castigo, mas também revelação de uma verdade profunda. O homem moderno, ao aspirar à união com o divino, ao absoluto, descobre o abismo da própria impossibilidade, o vazio que o consome. O projeto de H. Hölderlin revela muito de sua própria trajetória. O poeta viveu dilacerado entre sua vocação poética, sua proximidade com os ideais da filosofia de Schelling e Hegel, e uma vida marcada pela solidão, pela instabilidade emocional e, finalmente, pela loucura. Assim como Empédocles, ele parece ter sentido a tensão insuportável entre a condição humana e o desejo de se elevar ao infinito. Sua obra inacabada sobre o filósofo siciliano é, de certa forma, um espelho de sua própria vida, uma tentativa de dar forma poética a um destino marcado pelo excesso, pelo desajuste diante do mundo e pela busca de uma unidade impossível entre homem e divindade, natureza e espírito. A morte de Empédocles, portanto, ao ser retomada por H.
Elderlin deixa de ser apenas um episódio lendário da antiguidade e se transforma em paradigma filosófico e poético. É o símbolo de um homem que, incapaz de aceitar os limites do humano, tenta dissolver-se no absoluto, mesmo que para isso seja preciso desaparecer nas entranhas de um vulcão. Ao mesmo tempo, é também a representação do destino moderno, em que a busca do infinito se choca, inevitavelmente, com a finitude. O Etna, nesse sentido, é menos um lugar geográfico e mais um símbolo universal. É o abismo em que se consome todo homem que, ao buscar o divino, descobre sua própria fragilidade. H. Elderlin, ao escrever A Morte de Empédocles, não oferece respostas, mas encena uma pergunta fundamental sobre a condição humana. Até onde podemos ir em nossa sede de absoluto, sem nos perdermos completamente? Essa pergunta, que atravessa sua obra, ressoa ainda hoje como um dos dilemas centrais da existência. O de viver entre a medida da vida mortal e o desejo de eternidade. A ideia central de A Morte de Empédocles é a encenação do conflito insuperável entre a condição humana e a aspiração ao divino. H. Elderlin toma a figura mítica do filósofo siciliano para transformá-la em um símbolo da tragédia do homem moderno. Alguém que, movido por sua sede de absoluto, não aceita os limites da existência terrena e acaba consumido pelo próprio excesso. O gesto de Empédocles ao lançar-se ao Etna é, ao mesmo tempo, autodestruição e apoteose. É a recusa da mediocridade humana e a afirmação de um desejo infinito, mas que só pode se realizar no aniquilamento. Nesse sentido, a obra não deve ser lida como a história de um fracasso, mas como a dramatização de uma tensão constitutiva da existência, viver entre o finito e o infinito, entre a mortalidade e o anseio pela eternidade. H. Elderlin mostra que essa tensão não se resolve, ela apenas se manifesta de modo extremo na figura de Empédocles. O vulcão, símbolo da natureza indomável, torna-se o altar em que o homem, que queria ser Deus, consome a si mesmo, revelando o destino paradoxal de todo ser humano: buscar incessantemente o absoluto, mesmo sabendo que jamais poderá alcançá-lo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreve aqui, no Papo Bafígrafo. Ativa o sininho, para não perder nada. E ajuda o canal a crescer cada vez mais. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Obrigado por ficar até aqui. Agora é só seguir o canal e dar aquela curtida necessária para que ele se mantenha. E não se esqueça, Aurelius Solis.